Boa noite. Seja bem-vindo a Quintas com Péricles Ramos. Aqui é o seu ponto de encontro para o nosso estudo semanal da Bíblia. E através destes estudos, vamos aprendendo um pouquinho mais sobre o amor de Deus, que é inexplicável e foge à compreensão da nossa lógica humana. Hoje, estamos em uma programação especial chamada Caminhos da Sabedoria, um estudo capítulo a capítulo do livro de Provérbios. Aproveite, faça a sua inscrição no canal. Assim você vai ficar sabendo de todas as novidades. E caso seja inscrito, deixe logo seu like, para não correr o risco de esquecer depois. Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Junte-se a nós na descoberta e aprendizado e comece a trilhar seu próprio caminho da sabedoria. Hoje estou recebendo um amigo, que é o pastor Bruno Santelli, e é ele que trará a mensagem especial dessa noite. Boa noite, pastor Bruno. Tudo bem? Boa noite, Pastor Péricles. Um prazer poder estar com vocês mais uma vez, uma oportunidade muito gostosa de poder estudar um pouquinho Provérbios. Este é um livro fascinante, com dezenas de lições para quem deseja viver bem, não é mesmo? É um livro muito bom, não apenas sobre a parte de conselhos, né, que muitas vezes nós lemos em Provérbios, mas também seu aspecto literário. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, é muito bom. O livro tem uma peculiaridade interessante. Ele não discursa apenas sobre um tema específico, mas tem diversos temas em um só capítulo, o que torna às vezes difícil fazer uma mensagem única. É verdade. O livro de Provérbios ele tem vários assuntos e alguns deles tratam de maneira mais direta e outros tratam com maneiras tipo contraste. Então ele vai fazendo uma mistura desses assuntos aí. Mas é bem interessante, é muito gostoso. Pastor, o senhor continua aqui no Rio de Janeiro? Sim, eu continuo aqui na capital, Rio de Janeiro. Então, vamos ao nosso programa de hoje? Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração. É importante, pois precisamos saber a vontade de Deus e não apenas dar interpretações pessoais. Se for possível, feche seus olhos e vamos orar ao Pai Celeste. Querido Deus, é muito bom ter este momento de encontro semanalmente, onde estudamos a tua palavra. Por favor, Senhor, inspire o pastor Bruno para que ele possa apenas retransmitir as tuas palavras, a tua mensagem e o teu amor. Também, Senhor, pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa que está assistindo este programa. Cada um tem suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, mas uma coisa é certa: todos nós precisamos da tua orientação, do teu poder para vencer. Essas bênçãos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal. O pastor Péricles e eu, nós combinamos de estudar hoje Provérbios 22. Nos livros de Salmos, Provérbios, até o livro de Jó, nós entendemos, os teólogos, né, chamam essa literatura de poética. Então, no livro de Jó, a gente diz que tem capítulos, mas nos livros de Salmos e Provérbios, pela sua natureza, eles não dizem que é um capítulo, eles só chamam ou de salmo ou um provérbio. Então, Provérbio 22 é o assunto que nós vamos trabalhar. De maneira geral, o livro de Provérbios, por ser um livro de sabedoria, ele encontra a sua, vamos dizer assim, o seu princípio lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 15. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, diz que desde a infância sabes as sagradas letras para tornar-te sábio para a salvação. Então, a Bíblia, ela foi escrita para nos trazer sabedoria no quesito salvação. Para eu ajudar uma pessoa a ser salva, eu primeiro preciso ser salvo, para depois poder ajudá-la, né? É aquela famosa figura, né, de uma pessoa que está se afogando, aí eu jogo para ela uma corda e digo, se vira. Não adianta eu jogar a corda se eu não puxar e ajudar essa pessoa. A Bíblia também funciona assim.
Nós, quando falamos de Deus, falamos da sua palavra, falamos dos seus princípios, nós devemos ensinar, nós devemos estender a ideia do que está por trás daquilo ali. E Provérbios 22, ele é um pedaço bem característico do livro de Provérbios, que ele faz uma mistura entre princípios e contrastes. Eu vou explicar isso da seguinte maneira. Quando você lê a Bíblia, você percebe que os estilos literários, eles mudam, né? Por exemplo, o livro de Gênesis, ele tem uma narrativa mais pessoal. Então, você poderia dizer que as personagens que estão no livro de Gênesis são quase super-heróis. Mas quando você vai para o livro de Êxodo, que é o segundo livro, a linguagem já sai do personagem e vai para o coletivo. É uma narrativa histórica, mas a ênfase agora é sobre um grupo, que é o povo de Israel. Em cima desse grupo, nós podemos entender que essa ideia alcança Provérbios 22. Eu vou fazer um link daqui a pouquinho, mas falando ainda sobre essa peculiaridade de literatura, o livro de Apocalipse é um livro de profecia e ele utiliza muitos contrastes para a gente poder entender. Ele usa mais contrastes do que princípios. É claro que tem princípios ali, né? A fé, por exemplo, né? O remanescente é aquele que guarda as palavras de Deus e tem a fé de Jesus. Mas para ele explicar a fé de Jesus, ele vai falar da besta, ele vai falar do chifre, então ele usa essas comparações. E essas comparações, elas também encontram em Provérbios algumas dicas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Bíblia, estou aqui com a Bíblia, vamos pegar Provérbios 22, e lá tem o primeiro verso, que é o verso que eu mais gosto. É o meu verso predileto da Bíblia, por isso que quando o pastor Péricles e eu, a gente estava conversando, eu falei para ele, ó, o verso que eu mais gosto é Provérbios 22, 1. E lá diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quando eu era criança, e eu estava lendo a Bíblia e tal, eu leio a Bíblia desde criança, eu gosto, fui educado, né? Na igreja desde criança, e eu li esse verso e eu pensei, tá aqui, ó, a honra de um homem não está nas riquezas, está no seu nome. Então, primeira coisa, eu pensava assim. Aí eu fui crescendo e aí a gente foi amadurecendo, né? Por exemplo, nesse verso diz que o nome está no singular, não está no plural. Ou seja, você não tem muitos nomes. Você é você. Então, quando a pessoa lê na Bíblia, mais vale o bom nome, ele está falando de uma pessoa. Quem você se lembra quando você fala de Péricles? Quem você se lembra quando você fala de Bruno? Quem você se lembra quando você fala de Joaquim, Miriam? E você vai botar o seu nome aí. O nome no singular não indica uma, um grupo de parentes que você veio da dinastia, ou do saladino, do árabe, do judeu, do... Não, 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 não. A Bíblia está dizendo, eu quero saber quem é o Bruno. Mais vale o Bruno do que a sua riqueza. E a riqueza aqui, ela não é criticada. Simplesmente diz, olha, se você comparar dinheiro e a pessoa, a honra, quem é essa pessoa? Na visão bíblica, a pessoa vale mais que um dinheiro. Outra coisa que eu fui amadurecendo é que quando você vai ler que o dinheiro ele é a raiz de todos os males, aqui não diz que é um mal. Aqui simplesmente ele faz um contraste. Existe um dinheiro que é bom e existe um nome que é bom. Entre essas duas coisas boas, o nome é melhor do que o dinheiro bom. Ou seja, o capítulo, melhor dizendo, Provérbios 22, ele é um provérbio de virtudes. Então você vai ver um monte de virtude aqui. Por exemplo, a virtude mais famosa de Provérbios 22 é o verso 6, que está lá escrito, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma grande virtude. Ele está dizendo aqui, ó, se você desde cedo ensinar a sua criança,
ainda quando for velho, ele não vai se desviar dele. Como a gente pode entender isso? Então está aqui a sabedoria que a Bíblia quer nos ensinar. Se desde criança você aprende, você como pai ensina, né, seu filho desde pequenininho, desde cedo, a confiar em Deus, quando esse menino crescer, provavelmente ele vai ser um adulto que vai o quê? Confiar em Deus. Mas se você diz para o seu filho, confie em Deus, e você não vive essa confiança, o seu filho vai aprender que deve confiar em Deus, mas ele nunca vai ter autoconfiança e a iniciativa de querer fazer isso, porque ele nunca te viu orando, nunca te viu chamando para cantar, nunca te viu levando para a igreja, nunca viu você tratando a sua mãe, a sua esposa de maneira educada. Então, quando nós falamos de fé, quando nós falamos de Deus, nós falamos de uma estrutura psicológica que nós construímos em relacionamentos. Por isso que a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, porque é pelo próximo que eu tenho uma ideia de quem é Deus. Então, quando eu ensino uma criança com estrutura sobre quem é Deus e o que eu faço, não existe vazio emocional. Agora, quando eu falo, acredita em Deus e Deus é bom, e você larga teu filho no mundo, o teu filho vai criar um vazio emocional. Aí, o que acontece? A pessoa chega na igreja e ela está lá procurando Deus. Na verdade, ela está muito feliz quando alguém chega lá e fala assim: agora nós vamos ter o pastor Bruno, Senhor, pedimos uma bênção, que ele fale do seu amor. É claro, as pessoas estão carentes, elas estão cheias de vazio. Qualquer amor que Deus der para elas, isso é bom. Mas Deus não quer dar migalha para a gente. Então, ele quer que a gente se estruture. Então, quando a Bíblia fala, né, dessa virtude, ensine a criança, ele está dizendo, complete a criança. Então, Provérbios 22, ele vai dar esses princípios e eles se misturam com um contraste. Então, por exemplo, um contraste do nome é a riqueza, nesse caso que a gente leu aqui. Mas existem alguns outros versos, né? Por exemplo, o áudio aqui tá. O áudio voltou? O áudio. Beleza. Então. Mas existem alguns outros versos, né? Então, por exemplo, tá lá, Provérbios 22 e no verso 16, né? O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, ele está falando que a questão do pobre, ele também deve ser revista aqui. É claro que Provérbios 22, assim como todo o livro de Provérbios, ele vai misturar vários assuntos, como integridade, honestidade, adultério, prostituição, dinheiro, educação. E aqui você vai descobrir algumas coisas, né? Por exemplo, nem sempre a pessoa é pobre porque houve uma injustiça na vida dele. Às vezes a pessoa é pobre porque ela tomou decisões erradas. Então você vai ver aqui, ó, no verso 3, está escrito assim, ó, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O simples está no coletivo e o prudente está no singular. O prudente é aquele que pensa assim, puxa, acabei de ganhar R$ 500, minhas contas estão todas pagas, não devo nada para ninguém, está sobrando esse dinheiro, o que eu vou fazer com ele? Bom, agora é com você. Se você é uma pessoa simples, você vai gastar rapidinho esse dinheiro. Mas se você é prudente, você pensa assim, puxa, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro, vou segurar ele um pouquinho. Eu acho que eu vou gastar ele lá no fim do ano, para a gente comprar um presentinho de Natal. Tá vendo? Um exemplo bem bobinho que eu dei. Muitas vezes as pessoas acabam reclamando que a pobreza é uma injustiça. Então você tem esses dois lados. O livro de Provérbios ele fala que a pobreza pode ser uma injustiça porque o governo ele vai
taxar, ele vai se apropriar da sua terra, ele vai fazer. Está tudo em Provérbios. Não estou falando da nossa realidade, não. Estou falando da ideia de Provérbios. Ou a pessoa pode ficar pobre por causa de decisões mal tomadas. Por exemplo, o casamento. Por que, que o casamento hoje não é tão bem visto assim? Metade dos casamentos no Brasil, acho que até passou disso aí, acho que já estamos em 55% dos casamentos já estão se tornando divórcio. Quer dizer, a culpa é do governo? Entende? Então, não existe só um viés, existe outros. E quando você trabalha o bom nome em Êxodo 22, você se apropria daquelas ideias de que em Gênesis você tem os nomes dos personagens como Abraão, Jacó, José. E quando chega em Êxodo, só diz que os descendentes da tribo de. Aí vai falando só o nome da tribo e a gente não sabe o nome das pessoas. Por quê? Porque o livro de Êxodo, em hebraico, se chama Nomes. O nome Êxodo foi dado pelos tradutores da Vulgata Latina, da versão latina da Bíblia, quando eles traduziram para o latim. Aí eles colocaram Êxodo, porque o assunto do livro de Êxodo é a saída, né, do Egito. Mas em hebraico, o nome Êxodo não é correto. O nome Êxodo é Shemô. Shemô é o plural de Shem, que é nome. E quando você vai para o capítulo 4 de Êxodo, Deus está convidando Moisés e está falando assim: Moisés, você vai libertar o meu povo. E Moisés está falando assim: mas Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Aí qual que é a resposta de Deus? Não fui eu que fiz o surdo, não fui eu que fiz o mudo. E aí todo mundo fica assim: nossa, que bravo, Deus está nervoso. Não, Deus não está bravo, não, Deus não está nervoso. Deus está usando o princípio de Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Qual é a riqueza de Deus? A riqueza de Deus é criação. A prata e o ouro são dele. As pessoas são dele. Os animais são dele. A terra é dele. Tudo que ele fez é dele. Então ele está falando assim: rapaz, você está falando que você não consegue falar? Eu consigo fazer todo mundo que não consegue falar, falar. É isso que Deus está falando para Moisés. Ele está dizendo: presta atenção em mim. Eu consigo. E tanto é que quando Moisés começa a trabalhar e cumprir a missão, Moisés torna-se um senhor palestrante. E ele fala em público, e quanto mais ele falava, mais ele cumpria a missão, mais o seu dom da eloquência era desenvolvido. Então, quando Deus chama você, ele está botando o seu nome no risco do negócio. Se ele falou: Bruno, vai. Aí eu falo: mas Senhor, eu tenho medo. Vai, porque é você. Ah, mas como Jonas, né? Jonas falou: ah, mas eu não quero ir. E Deus falou: é você, Jonas. Engraçado, né? Podia ter escolhido tantas pessoas, né? Jonas foi teimoso, né? Não, era Jonas. Então, beleza, foi Jonas. Então, quando você vai para o convite, né? Quando Deus fala: é você, Moisés, você que vai. E aí Moisés fala assim: mas Senhor, eu vou dizer quem é que me chamou. E aí, lá em Êxodo, né? Capítulo 13, Deus vai falando, né? Olha, Moisés, diga ao povo que eu sou o que eu sou. Ou seja, Deus está usando o princípio de Provérbios 22. O meu nome vale mais do que qualquer coisa, qualquer riqueza. Então você é muito famoso no seu bairro. Parabéns. É como se Deus falasse assim: ó, eu sou mais famoso que o Zé Luiz lá no bairro tal. Nossa, que privilégio. Então, a ideia de Provérbios 22 é dizer o seguinte: você tem problemas, você tem dificuldades, todos nós temos. Mas o livro de Provérbios, ele nos ajuda a enfrentar essas dificuldades. O nosso cotidiano está ali no livro de Provérbios. Inclusive, quando eu leio a Bíblia, no meu ano bíblico, eu leio um pedaço do Antigo Testamento, eu leio um pedaço dos livros poéticos, porque os livros poéticos nos ajudam nesse entrelaçar aí do cotidiano da vida, né, das nossas circunstâncias, e eu leio um pedaço do Novo Testamento. Então eu leio um capítulo aqui e um ali. Isso me ajuda a entender como eu posso conviver com essas circunstâncias.
Então, o Provérbios 22, para mim, ele representa uma palavra de incentivo, de motivação. Porque se você quer realmente ter um bom nome, você tem que se associar com pessoas que têm bom nome. Se você quer ter um bom nome, você tem que ser disciplinado. Se você quer ter um bom nome, você não pode se entregar à lascívia, à preguiça. Se você quer ter um bom nome, você tem que procurar ser um bom nome. Então, se Jesus, se Deus é um bom nome, você vai tentar se associar a ele. Esse é a dica dos coaches, né? Os coaches, eles falam assim: aonde você quer chegar? Ah, eu quero ser um desenhista digital. Então, você tem que frequentar o ambiente dos desenhistas digitais. Você tem que ouvi-los, você tem que ver o que eles veem, você tem que ouvir o que eles ouvem, você tem que estar sabendo o que eles sabem, porque é ali que você quer chegar. Então, você quer chegar no céu, você quer ter salvação? Então, Provérbios 22 é uma dica. Mais vale o bom nome do que as riquezas. E o nome de Deus é um nome acima de tudo. Inclusive, quando Jesus falou, né, lá em Mateus 28, para nós irmos por todo mundo e pregar esse evangelho, ele disse: ó, vocês vão batizar as pessoas em nome, aí ele dá os 3 nomes que nós devemos ser batizados: nome do Pai, Filho e Espírito. Ou seja, o nome é aquilo que você vai levar para o túmulo. Agora, se você morrer em nome de Cristo, de acordo com João, capítulo 11, ainda que você morra, você viverá, porque você morreu em nome de Cristo. Então, tá aí, pastor Péricles e amigos, eu queria deixar essa mensagem com vocês. Provérbios 22, para mim, é realmente uma receita de bolo para a gente poder construir o nosso futuro. Muito bem, pastor. Eu agradeço então a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. E agora nós vamos fazer uma oração para a gente poder concluir. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a tua palavra nos ensina, nos estrutura, nos guia, ilumina o nosso caminho. E hoje nós entendemos que construir o nosso nome exige disciplina, exige coerência, exige nos aproximar de ti, porque o Senhor é que tem bom nome. Por favor, nos abra o coração, abra a mente, para que nós possamos começar a escrever no nosso nome de acordo com a sua vontade. Por favor, nos ajude nesse projeto, nessa vontade. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a perdoar os pecados do próximo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que linda aplicação, meu amigo. É interessante como nós somos sempre surpreendidos com novas descobertas, diversos, muitas vezes já lidos, já conhecidos, relidos, né? Muito, muito obrigado por esta mensagem. Imagina, prazer foi o meu, pastor Pérez. Que Deus continue te abençoando cada dia mais. E continue sendo essa pessoa solícita e prestativa, tá ok? Obrigado, viu, Péricles? Estamos terminando por hoje. E foi muito bom ter a sua companhia neste estudo. Aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar seu like ou mesmo enviar esta mensagem para algum conhecido. Voltaremos a nos encontrar na próxima quinta. Mas assista ao programa sobre relacionamentos que acontece todas as terças-feiras a partir das 17 horas. São apenas 5 minutos. Uma boa noite para você e Deus te abençoe com paz e tranquilidade. Um grande abraço.